A Polícia Federal investiga a atuação do Gabinete de Segurança Institucional nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. Mais informações chegando direto da capital federal com o nosso bigode João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, para Sheila, pro Megali e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve acesso, ao longo desse fim de semana, a uma série de imagens divulgadas pelo Palácio do Planalto, principalmente com relação aí às invasões do dia 8, a atuação de militares do Gabinete de Segurança Institucional ao longo dessa invasão. A gente tem, inclusive, um primeiro vídeo em que mostra 9 militares entrando, então, pela garagem da sede da Polícia Federal em Brasília, eles que prestaram depoimentos ao longo do fim de semana, em carros de vidros escuros, Eles entraram aí nesse prédio. Os investigadores querem saber se os homens do GSI facilitaram ou não a ação desses invasores no dia 8 de janeiro. Bom, todos esses agentes já eram investigados, já tinham prestado depoimento sobre essa invasão ao Palácio do Planalto, mas depois da divulgação dessas imagens, eles tiveram que prestar esse depoimento de novo, já que essas imagens não estavam na investigação e, com isso, Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, pediu ou determinou novos interrogatórios no prazo de até 48 horas. Por conta desse prazo, esses depoimentos aconteceram, inclusive, num fim de semana de feriado prolongado, no sábado e também ontem. Entre os ouvidos pela Polícia Federal nesse fim de semana, a gente teve o Major José Eduardo Natali Pereira, ele que foi filmado, como a gente vai acompanhar agora, dando água aos vândalos no dia do ataque. Bom, no depoimento, segundo fontes da Polícia Federal, ele disse que fez isso para acalmar os manifestantes e também como uma espécie de moeda de troca. Por quê? Para que depois eles descessem do terceiro andar para o segundo andar, onde estavam sendo feitas as prisões. Bom, de fato, outro vídeo mostra os golpistas detidos no Salão Nobre, no segundo andar. Eles foram encaminhados em filas para os ônibus da Polícia Militar. Em outro momento, o Major orienta os vândalos, então, a descerem pelas escadas. Ele e um invasor chegam a trocar alguns empurrões. Claro, a gente não tem o áudio do que de fato estava acontecendo, mas eles trocam ali alguns empurrões. O homem entra na antessala do gabinete do presidente e depois acaba sendo retirado. Então, os outros militares, que prestaram depoimento foram o general Carlos Feitosa Rodrigues, o coronel Vanderly Batista da Silva Júnior, o coronel Alexandre Santos de Amorim, coronel André Luiz Garcia Furtado, tenente-coronel do Exército Alex Marcos Barbosa Santos, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Marcos Vinícius Braz de Camargo, além do capitão do Exército Adilson Rodrigues da Silva e o sargento da Aeronáutica Laércio da Costa Júnior. São vários nomes, a gente vai acompanhar, claro, esses nomes ao longo do dia de hoje. Bom, nessa semana, novas reuniões vão acontecer para definir o destino do Gabinete de Segurança Institucional, porque existe a possibilidade do GSI perder status de ministério, e aí vai se tornar novamente uma secretaria, só que dentro da Casa Civil, comandado, inclusive, por um civil. A gente já teve isso acontecendo, inclusive, durante os governos de Dilma Rousseff, e há essa expectativa de que isso, de fato, aconteça de novo. Claro, não é uma questão definida, o presidente Lula deve definir isso quando voltar de Portugal, ele que segue cumprindo agendas na Europa, deve voltar ainda essa semana aqui para Brasília e vai decidir o futuro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas, pelo que a gente está acompanhando aqui nos bastidores, a questão que se encaminha ou que está sendo encaminhado nesse momento é que o GSI deve mesmo perder aí esse status de ministério, deve ser mesmo uma secretaria dentro da Casa Civil, sendo comandada ali pelo ministro Rui Costa e não tendo mais esse poder gigantesco que tem hoje o Gabinete de Segurança Institucional. Agora, a proteção, João Pedro, do Palácio do Planalto pela tropa de choque da Polícia Militar que estava lá, ela mostrou-se bastante, digamos, generosa com os invasores, O choque instalado na entrada do palácio protege o acesso principal do prédio por exatos 16 minutos. E como o presidente Lula já havia dito em uma fala recente, a porta não foi arrombada, ela estava aberta. A gente não sabia se quando ele falava em porta aberta ele estava usando um sentido metafórico ali, mas não, é literal mesmo, a porta estava aberta. Os invasores aparecem lá, mostram os relógios das câmeras às 13h19 da tarde, naquele domingo 8 de janeiro. Os policiais estavam agrupados do lado de fora, tinham condições.
é uma tropa de choque, gente. É gente que enfrenta torcida organizada, é gente que enfrenta pessoas que estão prontas para o confronto. Essa barreira é formada às 13h11 da tarde, ou seja, 8 minutos antes da chegada dos criminosos, mas ela é desfeita às 13h27, depois do lançamento de uma série de bombas de gás. Aí o vão está aberto, a porta está aberta, começa a, entre aspas, festa dos golpistas no Palácio do Planalto. As imagens mostram que o choque não se esmerou, digamos assim, para proteger o Palácio do Planalto da invasão desses criminosos. João Pedro, havendo novidades, só avisar. Um abraço para você. Pode deixar, um grande abraço, até mais. Bom, e segundo esse assunto ainda, Anderson Torres, ex-ministro, continua preso. Segundo a defesa dele, anda... eu não sei se eu posso usar a palavra depressivo, porque eu não vi um diagnóstico preciso, médico e tal, mas, enfim, tá derrubado. A informação da defesa dele é de que sim, né? Já perdeu 10 quilos, tem crise de ansiedade, chora o tempo todo, né? Essa é a informação da defesa. Então sim, né? E teve uma piora, segundo a própria defesa, no estado de saúde, como nos conta o Adriano Oliveira. A defesa de Anderson Torres deve enviar ao Supremo Tribunal Federal um laudo médico que aponta piora em quadro psiquiátrico do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele teria apresentado queixas como sensação de angústia, nervosismo e insegurança. Torres passou a ter acompanhamento médico no dia 17 de janeiro, 3 dias após a sua prisão. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva de Anderson Torres no âmbito do inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. Na decisão, Moraes afirmou que Torres omitiu acesso dos investigadores ao celular. Reta final do julgamento que vai decidir se 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro serão formalmente acusados. Mais informações com André Viana. 2 ministros ainda precisam votar no julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, que decide se 100 pessoas denunciadas por participar dos atos criminosos do dia 8 de janeiro devem se tornar réus. Até o momento, o placar está em 8-0 a favor da denúncia, e a votação será encerrada nesta segunda-feira. Os 2 últimos votos foram dados pelos ministros Rosa Weber e Luiz Fux, seguindo as decisões do relator Alexandre de Moraes e dos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Ainda não votaram os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Amanhã, um novo julgamento virtual começa no Supremo, dessa vez para votar se mais 200 denunciados também devem se tornar réus. As decisões devem ser individuais, com cada ministro analisando os casos separadamente. É uma semana bem importante em Brasília e cheia de assuntos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ler no plenário na quarta-feira o pedido para a instalação da CPMI dos atos antidemocráticos. Para a cientista política da Universidade de São Paulo, Denilde Roushacker, os discursos do governo e da oposição sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro estão claros. Segundo ela, a grande chave para o tom da comissão é o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele tem uma alta capacidade de negociação com diferentes setores e de um controle muito grande do Centrão. Então, ele, na verdade, é um elemento importante para saber qual vai ser o tom e qual vai ser a capacidade de alinhamento ou não com o governo. Então, essa parte das articulações também passa na articulação com o próprio presidente da Câmara. O presidente da Câmara, aliás, tem expectativa de pautar na própria quarta-feira a votação do projeto de lei sobre as fake news e a regulamentação das redes sociais. Arthur Lira já havia adiantado a intenção na semana passada, quando deu entrevista ao Canal Livre da Band. No plenário da Casa, Lira disse que é preciso haver uma legislação para o que é feito no ambiente virtual. Nem essa presidência, nem qualquer outro deputado pode estar funcionando como despachante de rede social de nenhum parlamentar, porque nós não temos uma legislação para decidir sobre esses assuntos. Então, é uma oportunidade de a gente fazer esse debate claro, amplo, nos dias 26 e 27 deste mês, no plenário desta Casa, com votação de requerimento de urgência e, se for ultrapassado, com relação a mérito. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, está negociando os últimos ajustes do texto com as lideranças partidárias e com o governo. O projeto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O
O objetivo é fortalecer a democracia e coibir o compartilhamento de notícias falsas e de discursos de ódio no ambiente virtual. O texto prevê, inclusive, a responsabilização das redes sociais por aquilo que circula nessas plataformas, com aplicação de multa a quem não cumpre decisões judiciais. Caso o projeto de lei sobre as fake news e a regulamentação das Big Tech seja aprovado sem nenhuma alteração, o texto volta para análise no Senado. Lula segue falando no Fórum Empresarial Brasil-Portugal, na cidade do Porto. Ele volta logo em seguida a Lisboa, a bordo de um avião militar Embraer KC-390 Millennium, em um voo de demonstração. Por quê? Porque na capital portuguesa, Lula visita a fábrica da OGMA, a indústria aeronáutica de Portugal, que tem a Embraer como dona de 65% das ações, sendo o restante nas mãos do governo português. Ainda hoje, o presidente da República participa da entrega do Prêmio Camões, a mais importante honraria da literatura em português, ao compositor Chico Buarque de Holanda. Amanhã, Lula viaja a Madrid, na Espanha, para se reunir com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o rei Felipe VI. Lula já falou de taxa de juros, da necessidade de estabelecimento de metas para que o Brasil volte a crescer. A gente ouve um trechinho da fala do presidente. Por que só em Genebra e não em Lisboa? Lá em Genebra o cara tem que falar o inglês ou o francês. Aqui não, aqui o cara fala português e ele pode vender as nossas coisas e comprar as coisas de Portugal com muito mais facilidade. Por isso, Jorge Viana, por isso, companheiros portugueses, obrigado por essa oportunidade. O Brasil está de volta, sabe? Está de volta para ser protagonista internacional. Bom, por isso que eu estou me dedicando. Discurso, o presidente defende a importância, a relevância, né, da língua portuguesa, até como gancho para a entrega do Prêmio Camões, que vai acontecer mais tarde, ainda hoje, só que em Lisboa. Durante a viagem a Portugal, o presidente já assinou 13 acordos com o governo local, entre eles o que prevê a equivalência dos diplomas universitários e das carteiras de motorista nos dois países. A gente recupera agora uma fala de Lula ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, em que o brasileiro volta a defender o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, travado há mais de 20 anos. No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condição de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir, sabe, a discussão mais séria do acordo da União Europeia e CELAC, porque a gente quer provar que junto nós somos um grande bloco econômico, e junto nós temos muito mais chance de negociar, sabe, em igualdade de condições com a União Europeia. O presidente também reafirmou a posição pela paz entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, o Brasil foi criticado por dizer que os ucranianos também teriam responsabilidade pela guerra no leste europeu. O que ele fez foi equivaler os dois países, colocá-los em posição de igualdade. Depois foi ao Twitter dizer que não havia feito isso. Percebeu que a repercussão foi péssima, especialmente entre os países europeus. Mas foi o que ele fez, sim. Em Portugal, onde cumpre a agenda desde a última sexta-feira, o presidente se justificou. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem alguém que converse. Eu não quero agradar ninguém, eu quero é construir uma forma de colocar os dois na mesa. Uhum. Bom, Lula equivaleu sim, os dois países, colocou os dois na mesmíssima, na prateleira de responsabilidades. Não há problema nenhum em você voltar atrás admitindo o erro. O presidente acabou não admitindo, usou a tática do fui mal interpretado, não foi. Ele foi bem claro quando colocou responsabilidade sobre os ombros com o mesmo peso, tanto de Putin quanto de Volodymyr Zelensky, sendo que de um lado nós temos um agressor e de outro lado um país agredido. O fato é que Lula também pediu desculpas após uma fala em que diz que pessoas com alguma deficiência mental têm desequilíbrio de parafuso. A declaração do presidente da República aconteceu na semana passada, durante reunião com ministros e governadores para tratar de ações de combate à violência nas escolas. Na ocasião, Lula se referia ao ataque na creche de Blumenau, de Santa Catarina, que deixou 4 mortos. A fala do presidente foi duramente criticada por entidades que defendem as causas das pessoas com deficiência.
Diante da repercussão negativa, Lula foi às redes sociais neste fim de semana para pedir desculpas. Ele disse que, aspas, não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou que tenham questões de saúde mental, fecha aspas. O presidente ainda afirmou que está disposto a aprender e fazer o possível para que todos se sintam incluídos e respeitados. Este foi um pedido de desculpas perfeito, sincero, admitindo o erro que cometeu. Na viagem a Portugal, Lula assinou um acordo entre os países para atuarem juntos na promoção de mais direitos à população da pessoa com deficiência. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na quinta-feira uma ação que questiona a atual correção do FGTS para quem é trabalhador CLT. Atualmente, o reajuste é feito pela chamada taxa referencial junto a um percentual de 3%. Até agora, os ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça decidiram que a remuneração não pode ser inferior à da caderneta de poupança. Ainda faltam 8 votos para que o assunto seja finalizado. Brasileiros deixam o Sudão em meio a um conflito armado no país. Quem tem informação para a gente é a Amanda Oliveira. 15 brasileiros deixaram a capital do Sudão, principal ponto de conflitos entre um grupo paramilitar e o exército do país. A informação é do Itamaraty, que disse que as vítimas saíram do local em comboios. De acordo com informações preliminares, apenas um brasileiro continua na capital. Entre as pessoas que conseguiram sair da cidade de Khartoum estão os jogadores e a comissão técnica do time Al-Merrikh, além de uma funcionária da Embaixada Brasileira. A informação é de atletas que conversaram com a reportagem. Os recentes conflitos entre o grupo paramilitar e o exército do Sudão já deixaram mais de 400 mortos. Voltando ao Brasil, as chuvas na Bahia com Luiz Felipe Veloso. É mantido pelo Instituto Nacional de Meteorologia o alerta laranja, quando há risco de chuvas intensas no sul, extremo sul e sudoeste da Bahia. Desde sexta, 3 mortes foram registradas. Agentes do Corpo de Bombeiros de outros municípios reforçam os grupos de brigadistas que atuam nas áreas mais afetadas. De acordo com o superintendente da Defesa Civil do Estado, Heber Santana, ontem foram enviados para as áreas mais afetadas alimentos e colchões. Especialmente a cidade de Santa Cruz, Cabralha. Estamos levando água, cestas básicas, colchões, cobertores. Estamos também com equipes no local, trabalhando o restabelecimento da estrutura para que a gente possa atender essas famílias nesse momento tão desafiador. Em Santa Cruz, Cabralha, no extremo sul, a enxurrada provocou o rompimento de 2 pontes na cidade. Em Ilhéus e Itabuna, no sul, foram registrados deslizamentos de terra, ruas alagadas e quedas de árvores em diversos pontos. Já em Vitória da Conquista, no sudoeste, mais de 30 famílias foram retiradas de casa por causa dos alagamentos provocados pelas chuvas no bairro Campinhos. Polêmica em Minas Gerais, o destaque chegando com Bruna Vale. Em post nas redes sociais, o governo de Minas Gerais se refere à Inconfidência Mineira como um golpe à coroa portuguesa. A publicação, feita no feriado nacional de Tiradentes, relembrava a atuação do mártir no movimento e chamava de crime os atos dos revoltosos. O post acumulava mais de 180 comentários até a noite desse domingo, boa parte deles feito por pessoas que reclamavam do uso dos termos. A legenda foi editada na noite do último sábado e a palavra crime foi trocada por atos. A expressão golpe à coroa foi mantida. Questionado sobre o uso dos termos, o governo de Minas ainda não respondeu. Para você entender tudo sobre Conjuração Mineira, sem mentira, sem polêmica, recomendo ao Canal Livre da Band, tem reprise hoje aqui na Band News FM, logo mais às 11 da noite. Jorge Caldeiro, convidado para falar sobre Conjuração Mineira. A frase foi assim: a data de hoje recorda a luta dos inconfidentes mineiros pela liberdade do Brasil e dos brasileiros. Até aí, perfeito. Aí vem a parte polêmica, polêmica. Temendo as consequências do golpe à coroa portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Joaquim José da Silva Xavier, que tornou-se um mártir Tiradentes ao receber a pena mais dura em 21 de abril de 1792. Mas que crimes! Um golpe contra a coroa portuguesa, pobre coroa portuguesa. Tem muita gente parabenizando, tá? O Zema por essa declaração aí na internet. Enfim, endosso aqui o convite da Sheila para que você acompanhe
a retransmissão do Canal Livre hoje às 11 horas, né, Sheila? 11 horas da noite. 11 horas da isso noite aí. aqui na Band News FM. A cantora Preta Gil vai iniciar na semana que vem o tratamento contra a radioterapia em uma nova etapa do tratamento contra um câncer no estômago. Vai iniciar o tratamento com radioterapia, né? A artista de 48 anos diz que houve uma melhora e por isso os médicos decidiram suspender a químio. Então vai ficar com sessões de rádio. Pelas redes sociais, Preta Gil agradeceu as orações, disse estar confiante na recuperação. De fato, melhorei demais o meu estado de saúde. A gente entra agora numa nova fase do meu tratamento. Os meus médicos resolveram que eu não vou mais fazer quimioterapia, que eu vou partir direto agora para a radioterapia. Então eu começo daqui a uma semana. Então essa semana agora vai ser uma semana de exames preparatórios para a radioterapia. Eu estou muito, muito confiante, eu estou cheia de fé, estou com muita força para lutar, para vencer essa batalha. E essa aqui, um dragão com mais de 10 metros pega fogo durante um show da Disney. Os detalhes com Arthur Coelho. É investigada a causa de um incêndio em um dragão de mais de 10 metros de altura na Disney da Califórnia durante um show nesse fim de semana. Segundo a ABC News, o incêndio em um personagem do filme Malévola começou durante um show com água e fogos de artifícios no parque temático. Um vídeo do incidente mostra o dragão totalmente envolto em chamas, levando os membros do elenco a serem evacuados do local. O Corpo de Bombeiros na Califórnia disse que não houve feridos. Ué, foi bonito, hein? É uma imagem bem impressionante. Se fosse uma atração da Disney, seria uma das mais interessantes, porque é um incêndio bonito de se ver. É. E não é algo que a gente está acostumado a ver na Disney, né? Parece o Kung Fu Panda 2. Que eu gosto, né, dessa série Kung Fu Panda. Pra mim é referência pra várias coisas. É legal, pois é. Yin Yang, ó, porque você vê que é um dragão enorme pegando fogo e tem água embaixo, então tá aí, feita a referência. Falando em dragão pegando fogo, Yin Yang e tudo mais, rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, né? A segunda rodada termina nesta segunda-feira. Jogos, conta aí, Aline Fanelli, quais são? A um jogo do fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fica isolado na liderança da competição como único time com 2 vitórias. Ontem, o Internacional venceu o Flamengo por 2-1 no Beira-Rio, Vasco e Palmeiras empataram por 2-2 no Maracanã, Santos e Atlético Mineiro não saíram do zero na Vila Belmiro, o Fortaleza fez 3-0 no Coritiba e o Goiás venceu o Corinthians de virada por 3-1 na Serrinha. Hoje, a partida entre Bahia e Botafogo às 8 da noite na Arena Fonte Nova completará a rodada. Em caso de vitória do Alvinegro Carioca, o clube ficará ao lado do Fluminense na ponta do Brasileirão com 2 vitórias. Tô aqui analisando a tabela, não hereditária, mas do Campeonato Brasileiro. O Fluminense lidera com 6 pontos, tendo na sua cola Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional, Bragantino com 4. E a partir daí vem a turma do 3. Quem tem 3 pontos ocupa as posições da 7ª, 3, até a 14ª. Até a 14ª. O 14º, por exemplo, é o Corinthians. E o 7º é o Flamengo. E aí no meio tem de tudo, gente. Tem o Cruzeiro, tem Grêmio e tem, acreditem, o São Paulo. Na 8ª colocação, o que talvez seja a nossa melhor posição nesse campeonato. Então é bom que a gente desfrute. Celebre, né? Celebre nesse fim de semana. Caramba. O Corinthians perdeu, né? Perdeu e bem na estreia do técnico Cuca, o elenco feminino, e em meio a protestos. Entre esses protestos, do elenco feminino do Corinthians, contra a chegada do técnico pro comando do time masculino. Juliane Amaoka tem os detalhes. A equipe feminina de futebol do Corinthians se manifesta pelas redes sociais durante o jogo do time masculino contra o Goiás. Em nota, as jogadoras e o técnico Arthur Elias mostram descontentamento com a chegada do técnico Cuca, que foi condenado por estupro quando atuava pelo Grêmio em 1987, em uma excursão na Suíça, um caso que envolveu uma jovem que tinha 13 anos. No comunicado, as atletas afirmam que, abre aspas, estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas? Não é uma frase qualquer, é acima de tudo um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Fecha aspas. A equipe feminina do Corinthians entra em campo hoje contra o Internacional pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino às 5h30 da tarde no Beira-Rio. Ô Sheila, sobre esse caso do Cuca aí, eu não acho que
dessa vez a gente está diante de um caso de julgamento sumário pela internet, não. Porque é uma questão que nunca ficou bem resolvida, é uma questão que o Cuca nega e tenta tirar o peso por ter acontecido há muito tempo atrás, sendo que o esperma dele foi encontrado no corpo daquela garota, né? A gente está falando aqui de uma prova forense, e sendo que o Cuca usa argumentos que, na minha opinião, são muito covardes, como aquele que diz que eu fui criado entre mulheres, eu tenho irmã, eu tenho filhas, como se isso desse à pessoa um selo de bondade, de qualidade, de homem respeitador de mulheres, sendo que muitos dos grandes agressores são pessoas que vivem entre mulheres e agridem essas mulheres. Então o fato de você ter sido criado entre mulheres não quer dizer nada. Nada. Isso não vale como argumento para coisa alguma. E ele negar o caso, tentar tirar a importância do caso, sendo que a perícia, né, que foi feita naquela época, descobriu que ele participou daquele estupro grupal, não condiz com alguém que está assumindo um clube que tem um papel tão importante, né, no desenvolvimento do futebol feminino e em campanhas de respeito à mulher. Exatamente, Megali. Isso pega muito para mim. Na semana passada eu falei um pouco sobre esse sentimento de torcedora. A gente ouviu aí o que a Tamires escreveu, né, falando que esse é um estado de espírito, né, muito mais do que uma campanha, o respeito às minas. E as próprias pautas identitárias defendidas pelo Corinthians, as questões sociais, o histórico de defesa da diversidade, tudo isso precisa ser levado em conta nesse contexto. E na sexta-feira, quando eu emiti aqui, foi até mais do que minha opinião, foi um sentimento como torcedora. Eu recebi mensagens muito violentas de parte da torcida do Corinthians, com ameaças, com xingamentos de toda sorte, uma perseguiçãozinha, assim, sabe, digital, uma bobagem. Percam seu tempo com outra coisa. E aquelas graves foram denunciadas, saibam disso. Agora, o que eu acho muito impressionante, é claro que é uma discussão, há aqueles que vão defender o Cuca. Eu não defendo, e não defendo que ele permaneça no Corinthians por alguns motivos. Ah, mas foi muito tempo, já houve uma condenação lá atrás, não importa. Estou levando em consideração esse contexto corintiano, mas mais do que isso, o Cuca foi condenado à revelia em Berna em 89, o crime aconteceu em 87. Ele estava no quarto quando essa menor de 13 anos de idade foi estuprada em 87, quando ele era jogador do Grêmio, estava ali junto com os outros 3 jogadores, não cumpriu pena porque o Brasil não extradita os seus cidadãos, foi condenado a uma pena de 15 meses de prisão, mas é isso, ele não chegou a cumprir. Tem outro argumento atrás do qual o Cuca se esconde, de que a vítima nunca o reconheceu, não é? Mas ele estava naquele quarto. E esse também não é um argumento válido, porque quando a gente ouve os relatos, ainda mais de uma menina de 13 anos, em 87, vamos fazer o afastamento histórico também, como esse tipo de crime, como a mulher era vista naquela época. Havia coisas aceitáveis naquela época, hoje não são mais, e ainda bem que não são mais aceitas. Essa menina não o reconheceu nos depoimentos, mas ele estava no quarto. Ele estava no quarto e o crime aconteceu. Depois da prisão dos acusados, ela reconheceu o Eduardo, né, conhecido como o Chico, e Henrique, a dupla que mais tarde, diante do juiz, confessou. Então essa dupla confessou ter cometido o crime. Cuca seguiu dizendo que não fez nada. Se não fez nada, também cometeu crime. Acobertou. Ficou em silêncio, porque estava dentro desse quarto. Não impediu, não gritou, não chamou a polícia, deixou acontecer? Ou participou ativamente? Falta um nível de transparência para o Cuca encarar isso. Isso também me incomoda muito, sabe? Uma falta de honestidade no trato com um assunto. Embora nos bastidores digam que ele sofreu e sofre muito com isso, mas no trato público desse assunto, é uma falta de transparência, de pedir desculpas, dizer que naquele tempo encarou de uma forma e hoje encara de outra. Não, ele segue negando. Embora estivesse no quarto onde esse crime aconteceu, ele estava lá. Ele, no mínimo, presenciou, acobertou e deixou acontecer, não gritou, não denunciou, não chamou a polícia. Então seria muito digno se Cuca viesse a público falar a verdade sobre o que viu e não denunciou, se participou, se acobertou. E é isso, né, Megali? Quando eu falei aqui do sentimento de torcedor, leva todos os aspectos objetivos envolvendo a questão, mas leva em consideração esse contexto corintiano, sim. Né, de ir além das pautas identitárias, é um sentimento, é um espírito.
E por isso eu mantenho aqui a minha posição, apesar de todas as ameaças e xingamentos que recebi ao longo do fim de semana na internet. E se alguém não entende a gravidade do caso, leia em detalhes o que aconteceu, procure a edição traduzida para o português dos jornais alemães, os jornais suíços naquela época. Isso. Né? Leiam o relato monstruoso do que aconteceu. Uma menina de 13 anos acompanhada de 2 amigos. Estavam lá se divertindo, queriam uma camisa de presente dos jogadores do Grêmio. Foram levados por marmanjos pro quarto, os 2 meninos tocados para fora, trancados para fora. Aí fizeram tudo o que fizeram com aquela menina. Não há sinais de resistência, porque ela entrou em choque. E assim foi devolvida, em choque, violentada por vários homens, aos seus 2 amigos que batiam desesperados na porta. Tudo isso com uma menina de 13 anos. Eu não gosto de apelar para aquele argumento: você não tem filha, porque ninguém precisa ter filha e nem irmã para entender a monstruosidade de um caso desses. Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Aconteceu há muito tempo. Mas o Cuca nunca admitiu o que aconteceu, nunca pediu desculpas às mulheres do Brasil, nunca pediu desculpas aos torcedores dos times por onde passou. É só isso que a gente exige dele, porque nós não somos, né? Enfim, ele também não cumpriu o que deve à justiça suíça. Mas não deve nada, né? Por questões técnicas da justiça brasileira. O que a gente está pedindo aqui é um reconhecimento de culpa e um pedido de desculpas. Eu era uma outra pessoa, hoje não sou mais essa pessoa. Mas o Cuca se recusa a fazê-lo ignorando que ele cometeu crime. Ou um crime gravíssimo de estupro, ou um crime de não denunciar um estupro, como já bem apontou aqui a Sheila. É tudo muito absurdo. Não dá pra passar pano pra um negócio desses. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia pra você, pra Sheila Magalhães, Oi, nossa Milton. primeira-ministra, e também pra ela, Carla Bigato, hein? Olha, vou dizer uma coisa pra você, viu, Megali? O teu Corinthians levou uma sambada lá em Goiás, o paraíso verde blando do Brasil. Eu sou um cidadão do estado de Goiás, viu? Então, agora é o seguinte, no placar do final de semana, já adiantei Santos 0, Atlético Mineiro 0 na Vila Belmiro, um resultado normal, mas ruim demais pros dois, entenderam? Agora o Fortaleza, gente, é um caso a ser estudado. Desde que o Rogério Ceni foi pra lá, pra Fortaleza, ele mudou o patamar do futebol da região. Porque realmente o Fortaleza, endireitado pelo Rogério Ceni, continua muito forte, até porque tem um técnico Vojvoda. Olha, Fortaleza 3, Curitiba 0. E o Goiás, hein? Ei, ai, ai, lá no paraíso verde plano do Brasil, sou cidadão do estado de Goiás, hein? Goiás 3, Corinthians 1. Ih, Corinthians, entra ano, sai ano, você tá fraco, hein? Tá realmente muito ruim. No mais, foram rápidas pinceladas. Quero abraçar também o Internacional, que bateu o Flamengo por 2-1. O Flamengo, traz de novo o VP. Esse Vitor Pereira escangalhou o elenco do time do Flamengo, que é um elenco muito forte. E o Vasco da Gama e Palmeiras, hein? Que jogão. 4 gols. São torcidas irmãs. Nunca brigaram. Vascaínos e palmeirenses numa arquibancada. 2-2 o resultado final. E repito, o meu Santos e o Atlético Mineiro empataram 0-0. Entendeu? Um resultado mais ou menos bom, mas na verdade ruim pros dois. Grande semana que hoje começa e até amanhã.